A paz do Senhor, queridos. Esse é o nosso programa Missões Online e eu sou o pastor Elias Xavier, e hoje nós vamos fazer um comentário da lição de número 2, da nossa revista da Escola Bíblica Dominical. Essa lição será estudada nesse próximo domingo, mas você já tem a oportunidade de conhecê-la aqui através do programa Missões Online. E eu espero poder ajudar você no seu desenvolvimento e crescimento espiritual através do estudo desta lição, através do estudo da santa e gloriosa Palavra de Deus, tá certo? Uma vez dito isso, agora eu quero falar sobre o tema da nossa lição, que é ética cristã e ideologia de gênero. Esse é um tema bastante sugestivo, é um tema atual. Todos nós conhecemos alguma coisa sobre essa ideologia de gênero, Então é muito importante que conheçamos com uma maior profundidade para que possamos dar uma resposta, à luz da palavra de Deus para a nossa sociedade, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa que eu quero fazer aqui é dar uma definição do que é ideologia de gênero. Eu não vou dar a mesma definição que está na nossa lição, porque o escritor da nossa lição ele dá uma definição mais abordando o sentido, o significado etimológico da palavra, a raiz da palavra, mas eu vou fazer um pouco diferente e vou dar uma definição prática do que é ideologia de gênero na prática. Antes de dar essa definição, eu quero dizer o seguinte, que a nossa lição ela está dividida em 3 pontos. A definição da ideologia de gênero, como eu já falei, é o primeiro ponto. As consequências da ideologia de gênero é o segundo ponto. E o ideal divino quanto aos sexos é o terceiro ponto da nossa lição. Mas, começando agora, o meu comentário será um comentário geral. Eu não vou pontuar cada tópico, cada ponto. Eu vou fazer um comentário geral, E eu espero que você compreenda a nossa aula, o nosso comentário. Qualquer dúvida que você tiver, você pode mandar para nós, entrar em contato conosco, mandar a sua pergunta e nós vamos tentar lhe responder, tá bom? Então vamos lá. Como eu já falei, a definição de ideologia de gênero. Definição prática. O que é ideologia de gênero na prática? A ideologia de gênero, ela é uma ideia filosófica que visa redefinir os conceitos sociais que nós temos sobre a família e a sexualidade humana, tá certo? Vou repetir. Ideologia de gênero é uma ideia filosófica que visa redefinir os padrões sociais que nós temos, no que diz respeito à família e à sexualidade humana. Então, na prática, é isso aí. A ideologia de gênero, ela tem um projeto, os seus promotores têm um projeto político, que é desconstruir a sociedade que nós conhecemos nesse modelo agora, nesse modelo atual, que é essa sociedade que temos, para reconstruir, para redefinir, com uma sociedade com novos padrões e modelo de vida, tá certo? No que diz respeito à família e também no que diz respeito à sexualidade humana, tá certo? Então, uma vez dito isso, uma vez que a gente já sabe mais ou menos o que é ideologia de gênero na prática, agora eu quero falar sobre os seus promotores. Quem foi a primeira pessoa a abordar esse tema? Está na nossa lição. A primeira pessoa a abordar o tema foi o filósofo alemão, o Karl Marx, que na sua obra intitulada de A Origem da Família, a Propriedade Privada e o Estado, Karl Marx faz uma abordagem da família patriarcal, e a partir dessa abordagem que ele faz, dessa família patriarcal, nesse modelo tradicional que nós conhecemos, colocando esse modelo como um modelo opressor, colocando esse modelo de família patriarcal como fruto de uma sociedade preconceituosa, uma sociedade opressora,
nesse sentido aí da família, uma sociedade que oprime as mulheres, né, e beneficia os homens. E mais tarde outros autores, outros escritores também falaram sobre o tema, às vezes com alguma divergência, mas que acabaram contribuindo para dar à ideologia de gênero esse modelo que nós conhecemos agora. Tá certo? Eu quero citar aqui um outro nome que também está na nossa revista, está na nossa lição, que é a feminista Simone de Beauvoir, né, que é também uma marxista, que, como eu já falei, a partir dos escritos de Marx, ela... Desculpa, é que eu não estou muito bem da garganta. A partir dos escritos de Marx, ela desenvolve também esse pensamento, desenvolve também essa ideia, né, dessa sociedade opressora que oprime as mulheres e que impõe, né, ou seja, esse pequeno grupo da sociedade que impõe sobre os demais os seus conceitos de moral, de ética, e que define de forma opressora o padrão de vida para a sociedade. Nesse caso aqui, está também na nossa lição, uma das frases mais famosas de Simone de Beauvoir é que ninguém nasce mulher, mas se faz mulher. Nesse caso aqui, seguindo esse ponto de vista de que um pequeno grupo da sociedade se impõe sobre os demais, forçando esses demais, né, as demais pessoas a seguir um padrão de vida, né, sendo que não é a ideia da social, mas é uma ideia dessa pequena parcela da sociedade, dessa elite social, vamos dizer assim, né? Então, essa ideologia de gênero, ela tem 3 propostas, no caso sociais, que eu quero falar aqui agora, e que é muito bom a gente entendê-las, né? Entender quais são essas propostas, e aí nós vamos entender de fato realmente o que é a ideologia de gênero e por que é tão nociva para a nossa sociedade e para a nossa cultura, tá certo? A primeira proposta da ideologia de gênero é a liberdade sexual. Talvez não seja, pode ser que não seja nessa ordem, mas é a ordem que eu vou abordar, é a ordem que eu vou comentar o tema, né? Então, a primeira proposta é a liberdade sexual. O que diz essa proposta? Essa proposta, como eu já falei, diz o seguinte, que essa sociedade opressora criou esse modelo, né, de família, que no caso é uma família que segue o princípio da heterossexualidade, o princípio monogâmico, o princípio da fidelidade, né, e o princípio da indissolubilidade, né? A família, ela é, no caso, a família que nós conhecemos, essa família tradicional que nós defendemos, né? Como eu já falei, ela é monogâmica, é heterossexual e, no caso, ela é indissolúvel. Esses são os 3 princípios da família tradicional, da família que nós conhecemos, tá certo? Que é essa família patriarcal abordada por Karl Marx lá pelos anos de 1884, tá certo? Então aí, o que é que eles dizem? Esse modelo é um modelo opressor. O homem precisa ter a sua liberdade sexual, né? Então o homem precisa fugir desse padrão moral que essa pequena elite impõe sobre os demais, né? E aí vem essa mensagem da liberdade sexual, ou seja, o homem pode experimentar todas as modalidades de sexo e não há um padrão moral, não há um padrão, né, que defina o que é ético, o que não é, o que é moral e o que não é. Isso cabe ao próprio cidadão, à própria pessoa, entender o que é melhor e o que é bom para ele. Então não há, dentro desse sentido da sexualidade, o certo e errado, bom e ruim. Quem define isso é a própria pessoa. E aí aqui nós falamos
das modalidades, né, sexuais, que aí vem a homossexualidade, vem a pedofilia, a necrofilia, o incesto, a poligamia, né, a zoofilia, que também é conhecido como bestialidade, né? Então vem a ideologia de gênero abarcando todas essas modalidades sexuais que eles entendem que deve ser experimentada pela sociedade, que cada pessoa deve definir o que é bom e o que é correto, o que é certo para si, né? E viver essa liberdade sexual da forma que a pessoa quiser viver, tá certo? Então essa é a primeira proposta da ideologia de gênero: desconstruir esse modelo que nós temos, né, que é o modelo do casamento monogâmico, casamento hétero, né, a fidelidade, né, aquele casamento que é indissolúvel, só pode ser dissolvido através da morte ou em caso de adultério, né? E então esse padrão deve ser quebrado e a sociedade deve reescrever um novo padrão aonde aceita, aonde cabe todas essas modalidades sexuais que nós falamos, sem nenhum juízo de culpa, né? Sem nenhum juízo moral do que é certo ou o que é errado. Isso é a própria pessoa quem define o que é bom, o que é melhor para si, tá certo? A segunda proposta é o empoderamento feminino, que é uma coisa, essa é uma palavra que nós temos ouvido muito, né, nos jornais, nas novelas, enfim, tem sido propagada essa mensagem do empoderamento feminino, né, de uma forma que todas as pessoas na sociedade, por mais humilde, por mais simples que seja, já ouviu falar desse empoderamento feminino, tá certo? O que diz o empoderamento feminino? Diz que essa sociedade machista desenvolveu de forma preconceituosa, um sistema de conduta moral aonde os homens e mulheres atuam na sociedade com papéis diferentes, né? Então isso é um modelo arcaico, um modelo que já está ultrapassado, porque agora as mulheres estão se empoderando, né, desses papéis que era exclusivamente masculino, né, e agora a sociedade está sendo nivelada, ou seja, não há mais diferença entre os papéis sociais, né, que eram conhecidos como papéis mais voltados para os homens, né, para a área masculina, e aqueles papéis que era mais voltado para as mulheres, para a área feminina. Então não existe mais isso. Homens e mulheres podem desenvolver, podem trabalhar, né, nos mesmos, se utilizando dos mesmos padrões de vida, fazer os mesmos papéis sociais, tá certo? E no caso, a terceira proposta é a identidade de gênero. O que é que propõe a identidade de gênero? A identidade de gênero propõe... Desculpa mais uma vez, é que eu estou um pouco gripado, mas eu não poderia deixar de fazer esse vídeo por causa dessa gripe. Então peço perdão, peço desculpa para vocês. Mas vamos lá. O que é a identidade de gênero? Qual é a proposta da identidade de gênero? É aquela famosa proposta, né, que diz que ninguém nasce homem e ninguém nasce mulher. Ou seja, a ideologia de gênero propõe, a identidade de gênero propõe o seguinte, que uma pessoa não pode ser definida como homem ou como mulher apenas pela anatomia do seu corpo, né, e pelo o seu órgão genital. Ou seja, uma pessoa pode nascer com um órgão genital masculino e essa pessoa não se identificar como homem. Ela vai se identificar como ela quiser, menos como homem, tá certo? Uma pessoa pode nascer com uma genitália feminina, mas não se identificar como mulher.
Aí eu vou repetir, ela vai se identificar como ela quiser. Nesse caso aí, ninguém nasce homem, ninguém nasce mulher. Mais uma vez, essa ideia de homem e de mulher é uma ideia da sociedade opressora. Tá certo? Então, já não há mais um padrão, né, masculino, um padrão feminino. Mas o que há agora é uma bagunça, uma inversão de valores, aonde a pessoa pode se identificar com o gênero que ela quiser se identificar. E essa identificação de gênero não depende, né, da genitália dela, se é masculina, se é feminina, não depende da sua anatomia, né, da anatomia do seu corpo, dos seus hormônios, não depende. Depende única e exclusivamente do juízo da própria pessoa. É a própria pessoa quem vai definir o seu sexo, a sua identidade de gênero. Tá certo? Então, todos esses ensinamentos são ensinamentos que estão sendo divulgados, estão sendo levados para dentro das salas de aulas. Aliás, uma coisa que eu quero falar aqui é que esses grupos, no caso os grupos, esses movimentos revolucionários, né, esses movimentos, no caso LGBT, feminismo, né, esse movimento feminista, esse pessoal, eles contam com o apoio de todos os segmentos da sociedade. Ou seja, eles estão em todos os segmentos da sociedade, né? Então é por isso que a gente vê, no caso, nos jornais, a divulgação da ideologia de gênero. A gente vê, no caso, os temas dos filmes, novelas, desenhos animados, seriados. Aí vem, no caso, os nossos políticos, né, impõem essa ideologia de gênero para os nossos filhos dentro das salas de aula, dentro das nossas universidades, né, e eles estão até mesmo dentro das nossas igrejas. Pasmem os senhores, né, mas eles estão dentro das nossas igrejas também, divulgando essas mesmas propostas, né, trazendo esses mesmos ensinos aqui que eu já falei, né, que é a liberdade sexual, o empoderamento feminino e a identidade de gênero. Aí vem as consequências, porque principalmente para as nossas crianças que estão na sala de aula, crianças de 5, 6, 7, 8, 9 anos, são pessoas que ainda estão em formação de caráter moral, né? E aí isso pode causar uma grande confusão na mente dessas crianças. É aí que entra, no caso agora, os professores, os orientadores, que aí a criança, ela tem aquela dificuldade para se identificar. Ela pode pensar, ela pode imaginar, bom, se ninguém pode ser considerado homem pelo fato de ter a genitália masculina, ou não pode ser considerada mulher, se identificada como mulher por ter a genitália feminina, então o que é que eu sou? Aí vem o professor, o orientador, que diz o seguinte: como é que você vai saber o que você é se você não experimenta a diversidade sexual? Para você saber o que você é, você tem que experimentar essa diversidade sexual. No caso, o menino, ele vai ter relação com outros meninos, vai se relacionar com meninas, e a partir daí ele vai dizer, ou até mesmo com o animal, como nós falamos da bestialidade, né? E aí ele vai dizer qual é o tipo de sexo que ele gosta. Se ele experimentar todas essas modalidades sexuais e dizer, não, eu gosto de mulher, então eu sou hétero. Não, eu gosto de homem, então eu sou homossexual. Não, eu gosto dos dois, então eu sou bissexual. Não, eu gosto de fazer sexo com animal. Enfim, essa é a orientação que as nossas crianças têm recebido na sala de aula. É por isso que a gente tem visto aí nos jornais, às vezes, professores passando atividades para casa, né, que os pais ficam abismados com as perguntas, com os questionários que são levantados ali. Sem falar, no caso, dessa orgia sexual que a gente tem visto aí muitos vídeos na internet, por exemplo, professores coordenando trabalhos de atividades dentro da sala de aula, né, que é uma verdadeira orgia sexual, simulação de sexo com homem, mulher com mulher, enfim. E a nossa sociedade está sofrendo com essa ideologia de gênero, e nós, como igreja, precisamos passar para a nossa sociedade
o que Deus fala, o que Deus pensa, qual foi o ideal de Deus para nós quando Ele nos criou. Então vamos lá. Primeiro eu vou ler aqui no livro do Gênesis, Gênesis capítulo de número 1, a partir do versículo de número 27, que diz assim: E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então veja bem, essa identidade de gênero que diz que ninguém nasce homem, ninguém nasce mulher. O que a Bíblia diz? Deus criou homem e mulher. Não há uma terceira opção. Não é o homem quem define qual é o seu gênero sexual. Ele é aquilo que ele nasceu sendo. Ele é aquilo que Deus projetou para ele ser. Homem ou mulher. Agora também, livro do Gênesis, capítulo 2, a partir do versículo de número 15. Vamos ler. Diz assim: E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás. Porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E disse o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só. Observe bem, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjuntora adequada para ele. Olha o que Deus diz. Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjuntora adequada para ele. Prosseguindo a leitura do texto, nós vamos ver que Adão estava ali no meio dos animais. Adão deu nome aos animais. Aquilo que Adão chamou, aquilo foi, esse foi o nome de cada animal. E a Bíblia diz que Deus ficou observando e Adão estava ali como que não se achasse para Adão alguém, ou algum animal que pudesse se relacionar sexualmente com Adão. Como diz a liberdade sexual, no caso que prega até a zoofilia, como sendo uma prática aceitável e moralmente correta. Então, não foi princípio divino, não é vontade de Deus que o homem se relacione sexualmente com os animais. Se fosse assim, aqui Deus não teria criado a mulher. Observe bem. E disse o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjuntora adequada para ele. Uma adjuntora adequada para ele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo o animal do campo e toda a erva dos céus, toda ave dos céus, os trouxe a Adão para este ver como lhe chamaria. E tudo o que Adão chamou a toda alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo gado e às aves dos céus e a todo animal do campo. Mas para o homem não se achava a adjuntora ideal, ou adjuntora idônea. Olha o que eu falei. Adão estava entre os animais, mas não servia para Adão. Não estava dentro do propósito de Deus o relacionamento sexual do homem com os animais. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou a mulher e trouxe a Adão. E disse a Adão: Esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Portanto deixará o homem o seu pai e sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. E ambos estavam nus, e o homem e sua mulher não se envergonhavam. Então observe bem aqui mais um princípio, aquilo que nós falamos do casamento monogâmico. Primeiro, o casamento entre pessoas, os mesmos seres, mesmas características, no caso. Como eu já falei, Adão estava entre os animais, mas os animais não serviam para o homem. Não estava no projeto de Deus. Então o que Deus faz?
Deus cria uma mulher. Aqui nós temos o princípio da monogamia, porque se fosse para Adão ter 2 ou 3 mulheres, ou no caso também a mulher ter 2 ou 3 homens, né, seria criado mais de uma mulher, mas Deus criou uma. Aí vem aqui agora o princípio, no caso do, né, hétero, que se Deus quisesse criar também outro homem, ele teria criado 2 homens, mas ele criou um homem e uma mulher, né? E também o princípio da fidelidade, o princípio da, como é que a gente pode dizer? O princípio da indissolubilidade do casamento. O princípio do casamento indissolúvel. Tá certo? Porque a Bíblia diz: deixará o homem seu pai e sua mãe e unir-se à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Tá certo? Nós temos outros textos também, Efésios capítulo 5, né? Tito capítulo 2, que vão mostrar que homens e mulheres foram criados com o propósito para desenvolverem, no caso, papéis diferentes, tanto dentro da família como na sociedade. Essa ideia de dizer que homens e mulheres podem desenvolver os mesmos papéis não estava também dentro do princípio, né, dentro do propósito de Deus. Tanto é que nós somos diferentes. Nós somos biologicamente diferentes, somos psiquicamente diferentes, né? Por quê? Porque Deus nos criou diferentes para que possamos desenvolver papéis diferentes. E assim, neutralizando todos esses ensinamentos da ideologia de gênero. Assim eu vou concluir o nosso comentário. Eu espero você no próximo vídeo, no comentário da próxima lição. E eu peço que você compartilhe esse vídeo para que possamos alcançar o maior número de pessoas possível. Tá certo? O nosso tempo foi bem corrido, então eu tive que deixar de falar muitas coisas, né? Mas eu espero que eu possa ter lhe ajudado a compreender melhor essa ideia, né, da ideologia de gênero. Um abraço e até o próximo vídeo. Não se esqueça, compartilhe. Até mais.